Acordo de Paris, eles falam de 1,4, 2. Eu coloquei aqui 3 e 4 também graus de aumento de temperatura. E quando nós olhamos neste incremento, nós vemos mudanças de temperatura, na umidade do solo e também na precipitação ou chuvas. Eu sou um cara bem durão quando eu dou aulas, viu? E eu pergunto para eles assim, qual que é o melhor parâmetro na meteorologia? E todos os alunos respondem assim, temperatura. Tá errado. Para mim, é a umidade do solo. Quanto mais seca a superfície, mais quente está. Existem outros fatores que influenciam, mas para mim é muito certo de entender quando você olha o solo. Aqui, veja aqui a diferença de incrementos, de 1,5 até 4. E se você for continuar um pouco mais nisso, você vai ver que em todos os lugares existe aumento de temperatura. Para todos os incrementos e para todos os níveis. A diferença aqui é a umidade do solo. Solos mais secos, solos mais úmidos. Nós temos que entender o que é que isso significa. Isso é importante. O outro, para análise, é a água. Talvez uns 40 anos atrás, um dos climatologistas mais importantes, ele disse o seguinte: a nossa próxima guerra mundial não vai ser sobre terras, não vai ser sobre o petróleo, nada disso, vai ser por causa da água. Eu espero que isso não aconteça, mas nós já vemos mudanças na precipitação. São fatos que nós já temos aí. Nós temos um pequeno problema de entendimento aqui. Incremento de 1,5 ou 2 ou mais, como é que nós podemos, de fato, expressar o que é que tudo isso significa? É uma maneira difícil de abordar isso do ponto de vista estatístico, mas se nós olharmos para cá e formos olhar o calor extremo somente nesse item, quando você tem um aumento de 1,5 graus, nós temos 14% mais calor, e se nós aumentarmos para 2, são 37, o que significa que é 2,6 mais do que o primeiro. A frequência, a identidade e a duração, tudo isso está mudando. E é exatamente o que nós precisamos entender. Existem outros fatores, como, por exemplo, o gelo polar, o gelo do Ártico, o nível do mar, a presença de insetos, vertebrados e invertebrados e o impacto no sistema. Muitas coisas estão mudando. A maioria das coisas que estão acontecendo são negativas. É claro, temos algumas coisas positivas, mas nunca se fala sobre isso. E aí, nós temos também as questões mais extremas. Na realidade, não temos tantos extremos acontecendo assim. Nós temos tornados, furacões, e temos poucas evidências. Nós não precisamos de mais evidência do que nós já temos desse fenômeno. Depende da água e depende da temperatura. E aí, nós temos secas, grande evidência, eventos de precipitação extrema, inundações costeiras, e o círculo vai ficando cada vez maior, na medida em que nós vamos chegando perto do calor. É esse o ponto. Sabe qual que é o segredo do calor? Todo mundo já viveu esse calor. Você tem um relacionamento pessoal com o calor. E é isso que nós estamos, com isso que nós estamos lidando. Para conseguir explicar para você a diferença de 1 grau somente no clima, este gráfico é de uma cidade na Alemanha. Esse é o aumento dos níveis diferentes de calor. Na realidade, ele não diz muita coisa, mas esta é uma simulação, o do lado aqui direito é o que aconteceu na realidade, mas o segredo por trás disso tudo é que se você analisar este gráfico, no passado,
nós só tínhamos 2 dias extremamente quentes, até 1990. Agora, a partir de 91 até 2020, nós tivemos 41 dias. E aqui é um aumento de somente 1 grau de temperatura, e depois de 3 graus, e depois de 4 graus. Dando ênfase para o que nós esperamos nesse 74, foi o que aconteceu em Frankfurt. Eles vão ter 74 dias de calor extremo. E ninguém gosta disso. Esses são alguns dos fatos que nós temos. Uma outra opção que nós temos é a frequência de mudanças, também em termos de 1,5 a 4 graus Celsius. E o aumento de intensidade. Eu estou trabalhando no calor e no tempo, e é por isso que a gente se concentra nisso. Como eu disse, é algo muito complexo, mas eu estou tentando explicar. Mas e a mudança climática? Vamos para o próximo, que é ainda mais divertido. É espetacular. É o clima urbano. As cidades são uma coisa fantástica. É fantástico experimentar cidades onde você tem tudo, várias diferentes culturas. Isso é fantástico. Mas tem uma questão importante. Mais de 50% da população do mundo vive em áreas urbanas. E mais de 75% das emissões de dióxido de carbono acontecem nas cidades. E só 3% da Terra é coberto por cidades. Isso é pequeno, mas é uma combinação maravilhosa. Muito denso, tudo que você quer, mas também tem os seus perigos. Ok. E há um outro segredo por trás disso. As cidades normalmente esquentam os seus arredores. Vejam o gráfico e a onda. Ali você também vai ter a experiência de mudanças climáticas. E se você quer ter realmente uma experiência da mudança climática, more numa cidade. E talvez algumas coisas que você vai experimentar ali vão mudar. E muito desse calor, dessas mudanças, não acontecem durante o dia, e sim durante a noite. E o que a gente precisa à noite para descansar? A gente precisa de ar fresco. E isso a gente não tem nas ondas de calor. E o que nós precisamos para o futuro, os problemas são ainda maiores. Se a gente falar na cidade, nós temos as ilhas de calor urbano. As cores não estão muito boas, mas há uma diferença muito grande entre o rural e as cidades, e o urbano. As cidades são tridimensionais. Nós temos muito mais superfícies, e essas superfícies esquentam mais, elas consomem radiação, elas mantêm a radiação e o calor. Nós temos muito mais prédios, nós temos muito menos vegetação, muita complexidade, mas há algumas características que nós temos que observar nas cidades. Porque muitas vezes nós não entendemos bem alguns desses conceitos. A primeira questão tem a ver com morfologia. Como eu falei, nós temos mais superfícies, é tridimensional, nós temos menos horizonte livre, nós temos maior captura de radiação, é por isso que nós sobramos, nós temos menos vento e nós temos menor reflectância. Porque essa radiação é mantida em forma de calor nos prédios. E aí nós temos os poluentes no ar. Eles não têm tanta influência nas ilhas de calor, mas eles afetam a qualidade do ar e a composição atmosférica. Depois nós temos a emissão de calor com os prédios, o trânsito, a poluição do ar.
e os materiais dos edifícios. E esses materiais mantêm o calor. Então, eles têm um armazenamento de calor e nós temos todas essas superfícies e nós temos menos evaporação. Lembra daquela umidade do solo que eu falei lá no começo? E, claro, quando a gente tem vegetação, isso facilita a manutenção da umidade do ar. E essa é uma forma da gente lidar com as ilhas de calor. A condução da energia e tudo que tem a ver com essa circulação de energia. E esse não é o meu foco, para ser honesto. Essa foi a minha vida antiga e agora eu tenho uma vida nova. E meu novo objetivo dos últimos anos é a umidade. Meu interesse é quantificar e ver como isso afeta o ser humano. Como nós podemos lidar com isso? Mudança climática, o clima urbano e a saúde. E qual é a definição de saúde? Ela não começa com eu estou doente, mas ela considera também eu não estou me sentindo muito bem. É por isso que, quando a gente fala de saúde, como lembra quando eu mencionei, a gente fala de calor. Todos nós já sentimos calor, mas há outras questões ainda mais importantes relacionadas ao calor. Nós sabemos que o calor pode matar. É um fato. As 27 formas diferentes que o calor pode causar a morte e que estão descritas em referências científicas. Eu conheço mais. Isso vem da medicina e eu conheço várias. E eu poderia falar. E esse é o ponto. Nós sabemos muito sobre o calor. E é por isso que eu estou me concentrando no calor. Isso é o que eu mencionei, os riscos do calor. Muitas coisas começam com o trabalho, com a produtividade, mudanças de infraestrutura, aquecimento dos prédios, mas também está aumentando a mortalidade e afetando a mobilidade. E há um forte movimento internacional com informações sobre a saúde relacionada ao calor nas cidades, relacionadas à Organização Mundial de Saúde, concentrada no calor na cidade, no calor nos locais de trabalho e nas ondas de calor. E aqui nós temos algo que eu, inclusive, esqueci de mencionar. Eu tenho absoluta certeza e há evidências científicas de que as condições para que nós tenhamos implicações e efeitos do calor acontecem à noite. Como eu mencionei antes, a gente precisa do ar fresco para descansar. E nós temos condições que não são adequadas para dormir. Depois de 3 dias, você vai acordar com uma carga de calor adicional de manhã. E esse é o problema. E nós precisamos de ações. E é por isso que eu estou aqui. Eu acho que é por isso que a Eliane me convidou para falar sobre mudanças climáticas, falar de calor e pensar nas possibilidades que nós temos. E aqui nós podemos combinar ações de curto prazo com ações de longo prazo. Sem descrever a definição do que é curto prazo e longo prazo. Eu trago comigo alguns exemplos incríveis, algo oficial que nós temos a respeito do calor. Esse é um movimento que nós temos na Organização Mundial de Saúde, que é os planos de ação para o calor e a saúde. Isso é algo em que nós temos pessoas no mundo inteiro trabalhando para produzir, para aplicar essas mensagens. E se vocês olharem para esse plano de ação de saúde para o calor, temos várias coisas. Isso é uma cooperação, nós temos coordenação. Esse é um sistema de alerta de saúde para o calor.
é algo oficial, é algo que foi criado pelo governo. Eu sou responsável na Alemanha pelo desenvolvimento e aplicação desse sistema de alerta de calor para a saúde. Nós temos os aspectos internos e, no momento, o meu tópico favorito, que é a proteção, medidas de proteção para reduzir o estresse do calor, proteção para populações vulneráveis, treinamento, planejamento e construção industrial urbana, monitoramento e avaliação. Então, isso é toda uma estruturação de ações que pode ser transferido para qualquer lugar, para qualquer estrutura. Como eu mencionei antes, nós temos um sistema de alerta de saúde para o calor, e aqui ele tem tudo. Isso inclui temperatura, umidade, vento, radiação, mas temos essa combinação de como as pessoas são afetadas, qual o efeito fisiológico do calor. E nós sabemos que as pessoas podem se adaptar por um tempo específico. A primeira onda de calor mata mais gente porque as pessoas não estavam preparadas. E aí nós temos a combinação de toda a ciência que combina mortalidade com morbidade, as condições internas e externas, especialmente para casas de saúde. Isso é um nível de país, isso tem a ver com 1 quilômetro. Aí nós temos esse sistema que é liberado, nós temos a liberação desses alertas por região e funciona maravilhosamente. E aí, claro, nós temos os grupos vulneráveis. Não dá para dizer que as pessoas vulneráveis estão todas naquele grupo. Esse é um grupo de maior risco. Se você dá uma olhada para o seu vizinho e você sabe se o seu vizinho faz parte do grupo de risco ou não, esses grupos são pessoas mais idosas, pessoas com condições de saúde e crianças e bebês. Nós liberamos um questionário, eu creio que há 6 meses, na Alemanha, e eles descobriram que mais de 50% das pessoas que eram parte do grupo de risco não sabiam que faziam parte do grupo de risco. Isso significa que nós precisamos saber que nós fazemos parte do grupo de risco e saber que nossos vizinhos fazem parte do grupo de risco. E isso precisa ser usado para os sistemas de comunicação. Então, há muitos fatores que fazem parte. Ok, eu tenho um sistema de alerta, eu liberei o alerta, e agora? Qual é o problema? Tudo está funcionando, eu já liberei, eu avisei todo mundo. E como é que você, depois que você implementa o alerta, quais as medidas? E aqui nós temos um exemplo fantástico. Nós criamos aqui uma cadeia de alertas com várias diferentes camadas, com vários setores, como casas de repouso, setores oficiais. Para cada tipo de setor, nós temos ações diferentes e todas essas informações baseadas nesse alerta vão para um centro de informação e, finalmente, vai a quem está sofrendo com calor. E não é o único objetivo que nós temos, não é apenas diga assim, a pessoa que é afetada pelo calor. E o pessoal que está trabalhando no setor de emergência, o pessoal que está trabalhando no sistema de saúde e que vai ter que ligar. Aqui nós temos o sistema precoce de alerta de calor e o plano de medidas para isso. E aqui nós temos várias abordagens. Aqui nós estamos pensando em longo prazo, em medidas de planejamento urbano, diferentes formas de abordagem que tem a ver com estruturas de construção, áreas verdes, superfície e propriedade do material e superfícies de água. Nós podemos abordar
essa questão do calor de diferentes formas. Vamos falar sobre árvores. Aqui vocês veem uma imagem fantásticas que foram tiradas do pessoal de Sacramento, que é fantástico. Aqui, o que você tem em verde são os efeitos positivos das árvores. E os vermelhos são efeitos negativos. E um deles é a sujeira de água. Uma delas é o efeito da sombra. E aqui você vê o gás carbônico liberado, você vê a evaporação, a absorção de água. Eu não quero falar sobre isso, mas quando você está falando de longo prazo, e nós temos muita gente trabalhando nisso, eu tenho aqui para vocês um exemplo de Santiago do Chile publicado há alguns meses. E aqui eles estão trabalhando com como deveria ser a cidade do futuro. E uma coisa que nós sabemos é que nós precisamos de mais vegetação. Nós precisamos de canais para a circulação do vento. Nós precisamos trabalhar a orientação da rua. E nós temos inúmeras possibilidades baseadas em medição e em modelagem para gerar soluções, para conseguir, inclusive, quantificar tudo isso. Outra possibilidade está começando aqui no Brasil, com uma senhora sentada aqui na frente, se algum de vocês conhece, e que foca não em tirar a temperatura, a medida específica, mas capturar a percepção do calor e da umidade vinda da radiação. E mais, para entender não quantas árvores eu preciso, mas que tipo de árvore oferece a melhor solução. E isso é uma experiência muito interessante. Outra possibilidade é a transformação de espaços. Há uma grande experiência que nós temos de Freiburg, na Alemanha, tinha uma área verde, que a cidade queria que a gente tivesse esse tipo de espaço, que tirasse todas as árvores, e esse era o planejamento que não era deles, era o planejamento do jornal, e as pessoas não queriam esse tipo de espaço, e aqui é a aparência que ele teve. E eu vou fazer uma análise na sequência. Eu estava exatamente aqui, nessa estação de ônibus aqui, com essa arvorezinha aqui, e tinha uma árvore e eles cortaram. Nós fizemos uma análise com base nas medições todas que nós tínhamos para saber qual seria o efeito da remoção só dessa árvore. Não era uma árvore tão bonita, ela tinha 12 metros de altura, ela não era muito grande. E o que a gente descobriu, perdemos o som do microfone dele. Só um minuto. Por favor, alguém avisa que nós estamos sem som dele. O som do microfone cortou. Só um minutinho, que assim que ele voltar, a gente retoma. Thank you. Obrigado. We made this analysis. Nós fizemos essa análise e nós descobrimos que remover apenas uma árvore, a quantidade de calores de estresse relacionado de calor foram de 204 para 303. Foi só uma árvore que foi removida. E é só o efeito da radiação. Nós não consideramos evapotranspiração e nenhum outro fator. E nós temos outras abordagens para quantificar isso. Eu mencionei no começo que nós moramos em climas meso e micro. Como é que você vai entender isso? Como é que você avalia isso quando você está na cidade? Você faz isso avaliando 2 quilômetros. Você está numa célula de modelagem de clima. O que nós precisamos? Como climatologistas e outros cientistas que trabalham nisso, nós precisamos de planejamento urbano, arquitetura e design.
E o que nós queremos, todos nós que estamos falando, nós estamos falando sobre cidades verdes, azuis, inteligentes. E o que é isso? O André Santos Nurin andou escrevendo muito sobre isso, sobre o design do espaço perfeito, e falou da vegetação, das coberturas de abrigo, dos materiais e dos sistemas de água. Então, é uma combinação de soluções. Soluções baseadas em técnica, em natureza, e nós temos que encontrar o equilíbrio, a melhor maneira de abordar. E, nesse momento, o que é importante é avaliar isso. Nós desenvolvemos um sensor que está nos dando medições de temperatura, umidade, radiação e, finalmente, o conforto térmico e vento. E uma coisa importante, e o que está acontecendo? E a ideia é entender o que está acontecendo dentro. Se nós olharmos para dentro, e essas são medições do prédio onde o meu escritório fica. Claro, eu tenho a sala muito bem escolhida, com a melhor condição, mas aqui nós temos uma medição de um dia específico e vocês podem ver as diferenças de mais de 10 graus. Da mesma forma, mas afetando menos, nós temos variações de 5 graus. Vocês vão dormir todos felizes depois que eu mostrar para vocês essa temperatura, essa fotinha do climate change que está aqui na tela. Vocês vão sonhar com essa figura. Mas nós temos que fazer análises qualitativas, não só quantitativas. As abordagens que nós temos, essa combinação entre a mitigação e a adaptação. Um é proteção do clima, o outro é adaptação do clima. Como é que nós lidamos com isso? Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso é fantástico. Não tem muito tempo para a gente conseguir implementar tudo. Um dos meus alunos, um aluno da China, fez uma análise e tentou combinar o calor e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ele encontrou 10 pontos que falam de estresse na saúde pública, habilidade de aclimatização e as demandas de energia, o transporte verde, planejamento e design urbano, serviços de imigração, produção e consumo e distribuição. Está faltando tempo aqui para mim, vou ter que correr. Se você for olhar para um dos lados, você pode identificar, mas só para o calor, o calor está envolvido em 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É importante você enfatizar isso para os seus alunos. Agora, a minha maior dor de cabeça é isso aqui. E não é a implementação, é a comunicação. É esse o ponto que eu passo mais enfatizando minhas tarefas no ano. Implementar é importante, claro, mas não faz sentido ter tanta ação se elas não são implementadas, não é? Para termos boa comunicação e implementação, primeira coisa, temos que ter uma linguagem comum, não português ou grego, mas climatologistas, meteorologistas, bastante biodiversidade na conversa. Essa é uma foto de Friburgo. Tem sombra, produção de ar frio, ventilação. Isso aqui é uma transparência de um planejador. Nós falamos das mesmas coisas, às vezes usamos nomes diferentes. Por isso que é tão importante a comunicação. Suzano, parabéns. Vocês estão no caminho certo. Não preciso fazer nenhuma apresentação a respeito disso, mas eu tenho uma surpresa para vocês. Eu descobri uma coisa sobre Suzano, uma coisa que vocês não sabem.
Esses são dados de Suzano. Eu acho que é bem recente, do ano passado. Mas é de mentira, tá? É falso. Não é Suzano, não. O título tá lá, Suzano. Mas é Guarulhos, tá? Os dados são de Guarulhos. Eles vendem dizendo que é Suzano. Nós temos que pagar para ter essa informação. O que eu quero dizer é o seguinte: para que nós possamos ter essa coisa específica, para trazer medidas, números, nós precisamos de algo confiável. Só é confiável se for bem medido. Existe muita previsão do tempo, por exemplo, que não só para você ou para cientistas, você precisa de algo mais específico. É informação pública, é informação para o público. Isso é um ponto importante para você conseguir vender esse tipo de coisa, se você tem a informação certa. Bem, eu estou quase acabando a minha apresentação, mas lembre-se que vocês ainda têm mais um momentinho aqui comigo. Este é o meu resumo. É a minha perspectiva, tá? Clima urbano, mudança climática, saúde e o calor. Nós sabemos como lidar com o calor. Nós temos adaptação e mitigação trabalhando juntos e as ações. Ações de curto prazo, de longo prazo. Mas e o que acontece no meio prazo? Você sabe? É educação, treinamento, é muito importante. E, claro, ações qualitativas e quantitativas. Eu me lembro, uns 15 anos atrás, eu estava muito cansado de ficar lendo coisas sobre mudança climática. Até parei de fazer palestras a respeito disso. E aí eu achei esse slide do Diplomacy.org. Esse é o prédio da mudança climática. Pelo menos do meu lado, não é só uma tarefa só para o governo. É uma tarefa para todos nós. Não é só um único alvo, não é só um único problema. Se nós não nos sentarmos juntos na mesma mesa, não precisa brigar. Precisa chegar numa linguagem comum, num senso comum. E não olhe para os problemas. Tente olhar para as soluções desses problemas. Com relação ao plano de ação do calor, o foco foi dado no nível mais da comunidade, do planejamento urbano. Mas o meu foco foi diferente, foi o setor de saúde. O governo alemão, o Ministério da Saúde, eles entenderam a importância disso. E em 3 meses, eles desenvolveram um plano de proteção contra o calor. Se tiver vontade, isso pode ser feito. E, na minha língua, está escrito ali, é um prazer estar aqui. E se você começar a andar para bem longe, você não precisa 100%. Tudo que você aprender com a ciência e conseguir aplicar e avaliar, você vai chegar num mundo mais específico. Muito obrigado. E agora, na sequência, eu convido, será a palestra com as professoras da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu convido ao palco, gostaria de receber com carinho de vocês, a professora doutora Lloyd Vieira de Abreu Herbsch, falei correto? E a professora doutora Pérola Felipetti Brocanelli. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me ouvem? Sim, né? Missão difícil falar depois do professor Andréas, né? Mas a gente vai tentar, né, Lloyd, apresentar um pouquinho do que tem sido desenvolvido aqui para a Suzano.
Então, o que nos traz aqui é uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nós temos por objetivo... Não pega o laser, né? Opa, foi? Não, tudo bem. Vamos para frente. O nosso objetivo, então, é está sendo estudar 4 pontos no território de Suzano em área urbanizada. Então, o que vemos aqui nesses pontos rosa, amarelo, vermelho e rubro, né, mais cor de sangue, um vermelho mais forte, estão nessa área urbanizada aqui, olha. Tá? E o que temos como características urbano-ambientais? Essa grande mancha rosada, ela é a área não vegetada. Temos alguma incidência de florestas ao sul, mas a maioria temos uma área em amarelo de pasto, fazendo um limite com a cidade, e uma área verde dispersa, que pode estar ali como área de proteção permanente, podem ser praças, mas é uma área dispersa numa área rural. Nesse mapa, nós podemos ver o relevo de Suzano, né, que talvez não seja muito claro para todo mundo, mas Suzano tem ao sul as áreas mais altas, em vermelho, e, como eu falei, a área urbanizada está naquela mancha branca, aonde estamos às margens do rio Tietê. Oi. Vamos trocar a apresentação, 1 minutinho. Não temos problemas quanto a isso. Porque senão a gente vai chegar na versão que contém faça isso, faça aquilo. Sabe aquela versão de trabalho? Essa não pode aparecer. Então, vamos em frente. Bem escrito assim, Lloyd, faz isso. Ela, Pérola, completa aqui. Então, estamos nessa área em branco, que é a área mais baixa do território e que, se vocês conseguem perceber, ela vai acumular toda a água dessa região alta aqui. Então, Suzano tem problemas de inundação devido à presença da linha do trem, mas também, e a presença da linha do trem acontece como um bloqueio, porque ela está alteada, então ela é uma certa barreira, né, para que as águas cheguem no rio Tietê. E aqui nós temos as bacias hidrográficas que compõem este deságue no rio Tietê. Então, Suzano tem um território que é o centro de uma região hidrográfica. Porque Suzano, na verdade, se a gente fosse entender esse território de uma perspectiva ambiental, ele deveria ser este território. Mas, assim, o mundo inteiro ia sofrer mudanças político-administrativas. Porque todos os limites políticos, eles não são ambientais. Eles fazem divisa com um fundo de vale e um rio não pode ser dividido ao meio em suas águas, sendo um lado de um município e um lado do outro. Então, aqui a represa de Itaiaçupeba é uma parte de Mogi, uma parte de Suzano. E isso demanda uma gestão, né, parceira e, ao mesmo tempo, bastante complexa, né? E isso com todos os vizinhos. Coloquei aqui uma citação de um autor muito conhecido, que é o Odum, e ele fala que a bacia hidrográfica inteira ela é e deve ser a região mínima de trabalho. Então, nós estaríamos aqui com este território a ser considerado na hora do planejamento ambiental. E ainda temos um fator interessante. Toda essa mancha azulada, verde e verde escuro lá na ponta, perto de Guarulhos, é a APA do rio Tietê. E nessa APA do rio Tietê, em azul, nós temos a zona de cinturão meândrico e temos em verde a zona de uso controlado. O que significa isso? A
as áreas em azul são as áreas que o rio serpenteia mais. São as áreas que têm a inundação de forma mais constante, a gente pode dizer mais forte, e que você não pode ocupar esse território. Em verde, nós temos as áreas de uso controlado. Então, nestas áreas, a ocupação pode ocorrer com alguns critérios. Isso, gente, foi feito década de 80, é uma lei, mas já tinha uma série de coisas ocupadas. Então, a lei, você não é punido, fez uma lei hoje, mas eu já estava lá. Isso não retroage. Pode ser que um dia isso aconteça, mas no presente, se a lei foi feita, quem ocupou antes tem esse direito a esta ocupação. Então, isso tem sido a maior parte dos conflitos, né? Porque as pessoas não entendem essas questões que são chamadas marcos legais. A partir desse momento, vale essa legislação. Então, a área que compete a Suzano cuidar desta APA, ela tem grande porção em azul, que é o cinturão meândrico, e porções de zona de uso controlado, que chegam aí até a área urbana. O ponto rosa, então, está na área mais preservada, por assim dizer, e aí nós temos os outros pontos, e em todos esses pontos foram realizadas medições, que a Lloyd vai apresentar na sequência, né, os resultados, pelo menos o que temos até hoje, né? E aqui, então, bem ampliada essa questão, para vocês perceberem, o ponto A é o ponto mais alto, o ponto C, ele não é tão alto quanto A, mas é o segundo em altura, e o B e D são os pontos mais baixos. Aqui nós temos, então, a presença da linha de trem, em vermelho. Em branco, a área, que é a área da APA, a área que temos inundação, zona de cinturão meândrico. A distância entre esses pontos, porque era importante na hora de realizar as medições e analisar os resultados. E aqui temos, então, a presença da linha de trem e da linha de alta tensão, tracejadinho ali. Essa não traz tanto problema em relação ao escoamento das águas, pelo contrário, pode até ajudar, porque se constitui de um terreno que tem área de preservação devido à estação. Então, é uma benesse, né? Mas não pode ser ocupada. E essa é a imagem que talvez seja a mais chocante, porque é a área suscetível à inundação. É essa. Então, estar neste território é estar suscetível à inundação. O que pode parecer ruim, ai meu Deus, vai alagar, pode ser bom na fala do professor Andréas, porque é um território que tem um solo mais úmido, é um território que tem água. Então, cabe a nós, planejadores, estudarmos, né, uma forma de melhor ocupar? Lógico, mas cabe à população entender o que é este melhor ocupar e quais são os critérios? Também. Então, sem esse esforço coletivo, nós não chegamos aí a uma situação mais favorável. Aqui acho que estava repetido. Enfim, para concluir essa minha primeira parte, recomenda-se, né, considerando a direção dos ventos sudeste, nós recomendamos o adensamento da APP junto ao ribeirão Chico da Vargem, para promover maior umidificação do ar na área urbanizada e não vegetada. Por quê? Porque essa flecha azul aqui, bem simples, né, ela mostra que esta APP, esta área de preservação permanente, vai filtrar este ar, conferindo umidade. E a região não tem muitas praças. Então, se a gente tivesse que apostar, se eu tivesse que apostar, né, em uma solução que poderia melhorar o clima, seria investir tudo o que se pode na formação desse corredor que vai fazer esse bloqueio. E aí a Lloyd vai apresentar isso com dados,
Vou te dar aqui o virador. Só lembrando que este dado do vento também não é de Suzano, que Suzano não tem estação meteorológica, ela é de Guarulhos, né? Mas que é um dado que a gente utiliza para São Paulo, para toda a região. Então, aqui, nos próximos passos, né, nós temos aí a indicação de novos espaços de natureza que possam compor essa infraestrutura verde para Suzano, conectando a APA do Rio Tietê às áreas de natureza, ao norte e ao sul. Primeiro, ao sul, fica mais fácil. Simulação de novos cenários e caracterização de espaços de natureza para fortalecer a infraestrutura verde em Suzano. Então, isso que é o importante, fazer essa conexão que atravessa a cidade, acreditamos que seja benéfico, né? E a gente sempre, em planejamento, é esse aqui, ó. A gente sempre precisa começar por algum lugar. Então, esse parque linear, ou esta APP, pode se constituir no marco zero para este próximo período, né? É o que a gente pode perceber do que temos estudado. E, assim, complementando essa questão, a gente tem a grande importância desse estudo, né, que, assim, a gente percebeu que temos uma área muito consolidada ali, tem uma área que está em consolidação, que é o que a gente consegue mudar. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer ser perfeito, com simulação de cenários futuros, com implementação de elementos baseados na natureza, ou de ter mais natureza ali. E o que a gente, nesse projeto, né, que a gente tem de parceria com a Prefeitura de Suzano, a gente, primeiramente, a gente queria estudar como é que seria estratégias de controle do ruído urbano, do clima urbano e qualidade do ar. E isso está isso poderia ser implementado no plano diretor, poderíamos discutir melhores soluções, isso está de acordo com a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e assim a gente pode ter uma paisagem urbana para Suzano um pouco mais verde. A gente percebe nessa imagem que a gente tem um pouco de verde, mas isso pode ser muito melhor. A gente tem barreiras, né? Se a gente andar pelas ruas, a gente percebe que a gente tem uma fiação, né, que ela é muito intensa, que às vezes ela atrapalha, né? Se você tem uma árvore grande, ali você tem um conflito. Mas até isso a gente precisa estudar quais são as melhores estratégias de você ter mais verde. A gente tem um canal, né, tem um rio canalizado, que ele poderia ser mais drenante, né, e isso poderia ter mais conexões com outros verdes, né? A gente tem uma praça que é muito seca, ela fica ali perto da estação, que é um pouco mais densa, mas ali meio se perde, né? Então, a gente pode pensar em um cenário melhor para a gente poder ter esse verde, né, esse frescor mais espalhado pela cidade. Então, a gente tem alguns objetivos específicos. Primeiro é realizar treinamento da equipe. Então, nesse semestre, foi exatamente o que a gente mais fez aqui. A gente ficou trabalhando com o aluno, treinando como é que eu faço medição, testando equipamento, o que dá certo. Isso leva, às vezes, um certo tempo, né? Qual a melhor alternativa, qual a melhor metodologia para o território. E a gente caracterizou, para caracterizar as condições ambientais, né, de clima urbano, conforto térmico, e para poder também ter subsídios para fazer outras correlações muito importantes. A gente também vai tentar identificar, com a coleta desses dados, onde eu tenho mais situações de risco. A gente sabe que a gente tem risco de inundações, mas será que a gente, com algum elemento, a gente consegue calcular tecnicamente como é que poderia reduzir os impactos, por exemplo, de enchente e, ao mesmo tempo, trabalhar com a questão climática, né, melhoria do clima, evitando muito calor, né, e trazendo um pouco mais de umidade ali para o solo, desenvolvimento de parâmetros de projeto urbano, né, e isso são todas as consequências que a gente acaba tendo, e a gente gostaria de retornar para a sociedade de Suzano esses estudos, né, feitos em parceria com a universidade e a Prefeitura de Suzano. Então, primeiro, eu vou apresentar alguns resultados parciais que a gente fez agora nesse primeiro semestre, que foram, na verdade, 3 disciplinas que eu ministrei junto com os colegas,
E a gente tem uma disciplina de optativa de conforto ambiental aplicada ao projeto, uma tópico especial que a gente fez levantamento urbano, a gente veio para Suzano, e tem a disciplina eletiva de conforto ambiental 3, que é mais para levantamento de ruído urbano. Esses foram os equipamentos que a gente usou. Aqui a gente tem alguns alunos, então a gente usou o Globo, né? A gente tem esse equipamento ProTemp, ele é um multifuncional, ele mede a temperatura de globo. A temperatura de globo ela mede um pouco da radiação, e isso tem uma temperatura mais próxima do que o corpo humano está sentindo, então a gente consegue ver os efeitos do calor, do estresse por calor ali. Também temos aqui, a gente fez medições simultâneas de ruído para ver o efeito, né? Por exemplo, o trem está passando, qual que é o efeito que a gente tem ali na via, se isso realmente atrapalha muito a vida das pessoas, para a gente entender como é que funciona, né? Porque sempre essa questão de mobilidade, a gente sabe que o trem é um excelente meio de transporte, mas às vezes a gente menospreza, né, o trem, e ele pode ser muito útil e tem os impactos ambientais, que é o ruído, né? Mas a gente também investigou e descobriu outras coisas que a gente consegue fazer também, né? Esses aqui foram, nessa disciplina optativa, foram os pontos que os alunos mediram. Então, eles circularam pela área para fazer um ensino, eles foram levantando ruído, a temperatura térmica das superfícies, para também sensibilizar um pouco com que tipo de material que a gente tem, e poder fazer uma reflexão. Será que esse pavimento ele é interessante? Será que a cor desse pavimento? A gente tem muitos estudos que apontam que as cores escuras elas absorvem mais calor, mas também a gente tem tipos de materiais que são mais interessantes para colocar ali. A gente tem formas, né, de implementar a vegetação. A gente tem outros recursos, né, que também vimos na apresentação do professor Andrés Matsarax, e que a gente poderia utilizar. Mas é importante a gente fazer o levantamento de como está o solo ali. Então, os alunos fizeram esse levantamento. O ponto 1, ali perto da... Deixa eu explicar um pouquinho melhor. O ponto 1, não sei se vocês estão sabendo, aqui perto da estação, tem aquela área que é na CPTM, que tem uns quiosques. Tem essa parte que eles fizeram esse circuito, foram andando, passaram no meio da praça, voltaram, circularam essa quadra, né, aqui na frente da estação, e aí eles foram fazendo esse levantamento e sensibilizando por que eles sentiram. Depois a gente fez uma reflexão, o que eles achavam desse território, né, se estava interessante em termos, né, quando a gente faz esse levantamento da temperatura térmica, a gente consegue sensibilizar muito mais, porque eles estavam sentindo mais calor em determinada via, né? Então, tem lugar que eu não tinha vegetação. Aqui na frente da estação, eu tinha uma área que eu só tinha um piso gramado. Ele deu uma certa amenizada. Quando foi aqui para a rua, ele já tem uma certa diferença. Isso foi mais ou menos meio-dia, né? 11h30, meio-dia, que eles fizeram esse levantamento. Na hora que você passa um pouco para a rua, eu tenho sombra do prédio. É outra sensação ali, já não está assim, às vezes tão quente, mas porque já tinha aquecido, está aqui uma média de 58. E eles foram passando, né, e nessa média, às vezes até debaixo, dependendo do dia, debaixo de uma árvore, eu vou ter uma reflexão do piso. Então, quando eu tiro uma foto dessa, eu percebo que onde eu tenho vegetação, amenizou um pouco essa temperatura superficial, porque ela bloqueou a radiação solar. Mas ainda o espaço está um pouco quente, né? Que isso foi uma reflexão que a gente fez, como a gente mediu temperatura e umidade, e desses espaços eles puderam ser sensibilizados com esta caminhada. Eles também levantaram ali debaixo daquela barraca, né? Então a sombra de barraca, que eles queriam ver qual sombra era mais interessante, estava bem sombreado, porque essas barracas estão embaixo da sombra, né, da árvore. Então, ela conseguiu ter uma sombra bem agradável. E outro espaço que tinha um mais verde com pedra portuguesa, nesse ponto 6, né, tem uma outra diferença de temperatura. Aqui tinha mais asfalto e vidro. Eu achei muito interessante esse levantamento que eles fizeram e essa sensibilidade em relação aos materiais que são aplicados na cidade. A gente parece que tem uma variabilidade muito grande de materiais, mas, na realidade, a gente não sai muito disso,
que eles levantaram aqui. E esses foram um resultado da disciplina optativa aplicada ao projeto de arquitetura, que foram as simulações computacionais dessa área, que eles fizeram o levantamento. Então, em outra disciplina, meus alunos trabalharam com simulações, isso demanda um tempo, né, para entender como é que funciona o software, e a gente percebeu que a temperatura ela vai aquecendo, mas eu não tenho... aqui, ao meio-dia, a gente percebe mais, porque o sol está mais a pino, que onde eu tenho mais asfalto, está um pouco mais quente, e ali se mantém. Eu não percebi muitas variações, mas quando eu coloco no índice de conforto, né, que é uma combinação de parâmetros ambientais, como temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e radiação, a gente percebe que eu tenho uma modificação dessas sensações térmicas. Então, o que estava um pouco mais fresco pela manhã, ele vai aquecendo. E essa temperatura ela começa a dar uma pequena refrescada, mas ela continua um pouco quente, está ali 40, 42 graus. Então, esse levantamento a gente fez mais ou menos em março. Essa simulação foi mais ou menos na mesma época que a gente fez. Então, a gente percebe, foi no verão, que a gente tem um calor intenso, realmente, aqui, na época do verão. E esse daqui foi a questão da umidade, né? E a gente estava depois se questionando como é que foi essa questão dessa distribuição da umidade, com o que ela estava relacionada, né? Porque de manhã eu tenho bastante umidade nessa área aqui, e a parte, quer dizer, aqui está mais seco, a parte da praça está mais úmida, aqui também, mas à tarde parece que isso meio que carrega, né, a umidade, aqui onde está mais escuro, lá para aquela parte onde está mais alteada, né, ali. Então, a gente precisava fazer outros levantamentos para entender um pouco melhor dessa distribuição de umidade ali, mas provavelmente é por causa da direção do vento. E aqui a gente fez o levantamento de ruído nessa mesma área, né, que os alunos identificaram o fluxo, quais eram os fluxos, quais são os elementos que realmente influenciam no ruído. E para também entender o que essa estação, se ela está trazendo muito, se ela está sendo muito nociva para a cidade. E aí a gente percebeu que, na realidade, a gente tem um trem que ele está alteado. Então o ruído ele meio que e tem as proteções. Então o ruído vai um pouco mais para cima, não no nível do pedestre, mas nesta via onde está em vermelho, é uma via que tem um fluxo muito intenso de carros. Então, passa muito carro ali, e a gente tem esse levantamento aqui. E os alunos, nessa andança, eles fizeram esse mapeamento de ruído, né, nesses pontos que eles mediram, e eles chegaram à conclusão seguinte, que o que mais prejudica o ruído ali na região central, onde eu tenho as lojas, é realmente a forma que as pessoas usam a rua, né, ali as lojas. Eles colocam uma caixa de som e começam a falar, venham comprar, etc., todas as promoções possíveis. Então, eu tenho um problema. Então, as pessoas estão andando na rua, eu tenho muito tráfego, e ali é um pouco... Eu não tenho um vento que canaliza, então o ruído fica concentrado ali naquele pedaço. Então, isso, a gente refletiu isso em sala de aula, como poderia melhorar essa questão do ruído. Então, assim, a gente pensou em coisas que poderiam ser feitas assim meio rápidas, fazer uma legislação municipal que não podia colocar som automotivo na loja, já melhorava, né? Talvez coisas depois mudar o tipo de asfalto, porque a área está bem adensada. Então, a gente tem algumas questões para poder discutir ali em relação a esse ruído urbano. Mas eu achei bem interessante essa sensibilização, né? Qual o ruído que eu quero escutar em Suzano? E tem muita gente que fala, e será que essas superfícies das fachadas estão muito reflexivas também? Né? Porque uma coisa é você refletir o calor, e outra coisa é você refletir o som. Às vezes, essas superfícies poderiam ser um pouco mais absorventes. E a gente também fez uma reflexão de como poderia. Como eles olharam, acho que esta quadra para fazer o estudo,
A gente tem até alguns trabalhos dos alunos, né, que desenvolveram na disciplina de projeto 6, é projeto 6, né? E aí a gente... eles até trabalharam ali, então eles puderam pensar em formas de poder se apropriar do terreno, de que pudesse trazer o vento permeando ali. Essa foi outra etapa do nosso trabalho, que a gente colocou uma rede de monitoramento de temperatura e umidade na cidade, porque a gente quer saber como é que está distribuída essa temperatura e umidade na cidade, né? E depois fazer as interpolações através de um transecto móvel. O transecto móvel a gente acabou não conseguindo fazer, a gente testou os equipamentos e não deu muito certo. A gente vai, uma nova tentativa, né, pesquisa experimental tem disso, a gente vai retornar ao território, fazer as novas medições. Mas o interessante ali é que a gente vê que tem uma diferença de temperatura do ar. Por que eu tenho essa diferença de temperatura do ar? Às vezes, naquele território, né, que a gente colocou todos os equipamentos mais ou menos na mesma condição, ali no beiral das escolas, né, que a gente escolheu, e a gente percebeu que, nesses territórios, a gente tem uma variação, às vezes, de massa de nuvem. Então, às vezes, ele está um pouquinho mais quente em determinado horário do dia. A gente fez medições, nossos dados foram coletados de 10 em 10 minutos para a gente ver essa variação. Por isso que o gráfico, às vezes, fica tão assim, cheio de dados ali. Mas o que eu gostaria de me ater é que, se eu pegar uma média de todos os pontos medidos às 10 horas da manhã, eu tenho aqui, isso foi medido durante um mês, né, maio até junho, dia 15, dia 17 de junho, né, foi aliás, 17 de maio até mais ou menos ali 21 de junho. A gente pode perceber que eu tenho ali em torno de 16, 17 graus às 10 horas da manhã, e às 20 horas eu tenho uma temperatura mais alta do que às 10 da manhã. Então, a gente já começa a perceber que, na área urbana, eu tenho uma intensidade ali de um calor que está um pouco concentrado ali mesmo no centro. Pode passar. E essa daqui é a umidade, a gente vê a diferença desses pontos, né? Que o ponto B é onde está na parte mais centralizada, apesar de estar do lado de um corpo d'água, né? Tem aquela parte daquele parque que vai ser construído ali na cidade, ele se mostrou um pouco mais seco do que os outros, porque eu tenho uma condição, né, de adensamento urbano. O ponto C, que fica ali mais alto, ele tem a influência muito grande do vento que vem ali da represa, então ele vem já um vento um pouco mais úmido. Então, ele consegue transmitir isso para lá. Isso daqui é só para a gente ter uma ideia de temperatura superficial, aonde que estavam as nossas ilhas, né, de calor ali. Lembrando que essa ferramenta, né, do Surface Earth Engine, ele não tem uma boa resolução, mas é só para a gente ter uma ideia de como que a gente tem esse dado. Isso foi uma média das imagens de satélite do ano passado, e a gente consegue perceber, né, que eu tenho uma temperatura diurna da superfície, que ele é mais quente ali naquela parte central, e à noite ela também tem uma pequena variação ali, né, de temperatura entre a parte edificada e a parte rural, que é assim que a gente mede o fenômeno da ilha de calor. Esse é um gráfico mostrando, né, o comportamento disso ao longo dos anos. A gente percebe que eu tenho, às vezes, um encurtamento, ou seja, o que eu tenho de temperatura noturna está ficando mais quente, né, à noite do que ela seria. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né, como eu posso realmente melhorar essa questão dessa diferença de temperatura, né, que é com a vegetação, né, talvez, pode passar o próximo. E esse é a variação durante um ano, né, quer dizer, a gente tem uma variação ali que continua. Considerações parciais. A gente pensa, né, realmente nessa criação de um corredor verde para a gente ter uma conexão, né, quem sabe conseguir uma conexão ali, mesmo que tenha a linha do trem, uma conexão de verde, né, que vá até o Tietê, né, seria bem interessante, e que ela conseguisse conectar com, sei lá, corredor, vegetação, né, árvores plantadas nas calçadas, outros corredores verdes, né, conectar
com aquele parque que está sendo criado no lado oeste da cidade. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar. E o outro é o aumento da vegetação, né? Isso daqui é a variação de umidade, que a gente fez um mapa, né, como é que estaria isso distribuído de fato, né, não aquelas imagens do Google, que a gente também checou, nada condiz com o que foi medido. Próximo, pode passar. E essa do calor, né, na cidade, né, a partir dos pontos que a gente mediu, como é que isso estaria mais ou menos distribuído, né? A gente trouxe assim porque a gente achou que era mais fácil de visualizar aqui. Como é que eu consigo perceber essa ilha, né? Isso a gente vai desenvolver, mapear melhor esta área. Isso é um nosso propósito agora para o segundo semestre, melhorar esse mapeamento, e tanto da parte térmica quanto da parte de ruído, para que a gente consiga discutir. E também nas disciplinas, com os alunos, a gente conseguir desenvolver situações, ou opções que possam melhorar mesmo mais essa cidade. Esse daqui é só as próximas etapas, né? A gente está ali no verdinho, nesse evento. Então, a gente depois vai fazer algumas discussões e depois, lá para outubro, trazer uma nova discussão com a sociedade. Muito obrigada, gente. Obrigada. Agora nós teremos a próxima palestra com a coordenadora da Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, a arquiteta urbanista mestra Laura Lúcia Vieira Seneviva, e o tema da palestra, as mudanças do clima e o planejamento municipal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo a experiência do município de São Paulo, para levar a questão climática para o planejamento municipal. Eita, eu já apertei e já andei. É o seguinte, eu vou começar trazendo algumas considerações que são parâmetros. São considerações iniciais que todo mundo tem que ter presente para refletir sobre a questão climática nas cidades. Não tem padrão. Cada um vai ter que descobrir o seu. Se a gente pesquisa aquilo que o IPCC já produziu, tem orientação para inventário de gás de efeito estufa desde 1997, 96, em realidade. Mas adaptação nas cidades é uma coisa muito difícil. E aí eu vou abordar as coisas que a gente teve que tratar ao longo da elaboração do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, do qual eu fui a coordenadora executiva. E, evidentemente, a primeira delas já apareceu, é essa. A Terra não é uma esfera perfeita, é uma pedrona voando no espaço sideral, e, evidentemente, impactos vão ser diferentes em cada ponto do planeta. Mas a luz solar, ela incide diferentemente no planeta Terra, e só isso já implica diferentes aquecimentos, diferentes tipos de impacto, etc. Então, para começar, é isso. A mudança é do clima, mas no planeta Terra, cada lugar é um lugar e vai ser diferente. Outra coisa, tempo não é clima. Tempo é um estado momentâneo, por um segundo, por um mês, por 3 meses. Mas clima é o comportamento médio estatístico dos parâmetros de tempo, por exemplo, temperatura, chuva, umidade do ar, etc., por um período de 30 anos. O pixel temporal para ser clima é 30 anos. Então, tempo não é clima, tá? Depois, a mudança do clima não é um problema ambiental que se resolva com ações ambientais. Não é. Vejam, na Idade da Pedra, o homem se diferenciou porque ele pegou um pedaço de pau pegando fogo e controlou o fogo.
Nós temos o mesmo fogo numa plataforma marítima de extração de petróleo e, daqui para lá, a gente continua pendurado no carbono, é o mesmo carbono. E isso vai ter que mudar. A mudança do clima, ela foi causada pelos nossos modos de produção e modo de consumo. Para enfrentar a mudança do clima, precisamos modificar nossa estrutura macroeconômica, mudando a história. É disso que se trata. Se a fada Sininho viesse, plim, acabou tudo, resolveu tudo, acabou o aquecimento global, está tudo bem. No dia seguinte, ele ia ser ter reiniciado a sua construção. Por quê? A causa do problema é o modo de produção e o modo de consumo. Essa quantidade de energia que a gente tem, o jeito que a gente vive, esse modo de produção e modo de consumo, nos trouxeram uma tecnologia que nos libertou. Né? Nos libertou da voz que estava ao lado, a luz que ilumina a nossa vida, os modos com que nós nos conectamos, mas ela também nos trouxe até aqui. O planeta esquentou e vai esquentar mais. Então, essa é a questão sobre a qual nós precisamos refletir, principalmente aqueles que têm a responsabilidade de produzir políticas públicas. Mas a sociedade como um todo precisa saber, porque vai cair na cabeça. Principalmente os jovens, vai cair na cabeça deles. Os novos profissionais têm que aprender a trabalhar com estes conceitos. Primeiro, o que é o efeito estufa? A energia vem do Sol, desce, vem aqui, uma parte bate, volta para o espaço sideral, uma parte entra na atmosfera e se dissipa, outra parte vem até a superfície da Terra, é refletida de volta para o espaço sideral, mas uma parte bate na camada de efeito estufa e desce, aquecendo o planeta. E isso garantiu o desenvolvimento da vida na Terra. Efeito estufa é uma coisa, é o fenômeno natural que possibilitou a vida. Aquecimento global é outra, é o fenômeno decorrente do incremento das emissões de gases de efeito estufa. Então, e se esquenta, claro, muda o clima. É óbvio. Quais são esses tais de gases de efeito estufa? Essa é uma imagem que é muito interessante, ela é para o ano de 2016, e dá para a gente ver que quase 3/4 dos gases de efeito estufa deriva de formas de consumo energético. E aqui é possível ver que essa energia, que é 73,2%, tem aqui o uso da energia nas edificações, com 17%, no transporte, com 16%. Ou seja, são assuntos, por exemplo, tem tudo a ver com fazer plano diretor, fazer política pública, urbana, com fazer plano de mobilidade, etc., etc. Mas também tem emissão de gás de efeito estufa da agricultura, silvicultura e uso do solo, pecuária, solos agrícolas, cultivo de arroz, queimadas e desmatamento, dos resíduos, aterros sanitários e esgotos, e da indústria, produtos químicos e cimentos. Esses são alguns destaques desses tais gases de efeito estufa. E aqui é importante, isso aqui é a oferta mundial de energia por fonte. A fonte é a Associação Internacional de Energia, e dá para ver que são emissões do carvão, do gás natural, de cima para baixo, né? Está até escrito aqui em inglês. Ó, carvão, gás natural, etc., até o petróleo, que é o vermelho. E dá para ver... E por que é importante isso? São fontes de energia. Energia é o problema. Fontes de energia. 1992. Aqui. Para 2020, cresceu 60%. Alguém está lucrando com isso. É importante saber.
Olha que lindo. A atmosfera é uma pelezinha bem fininha em cima do nosso planeta, e ela que salva a gente. Ela permitiu com que nos desenvolvêssemos. E o incremento da emissão de gases de efeito estufa aumenta a quantidade de energia, os watts, por metro quadrado na superfície do planeta. Então, a gente, quando faz plano diretor, etc., tem que pensar nisso. Acordo de Paris. Tudo muito bem, tudo muito legal. Todo mundo concordou em manter a temperatura abaixo de 2 graus, mas preferencialmente abaixo de 1,5 graus. Para quem se interessar, aqui tem o link com a tradução oficial do Acordo de Paris. Todo mundo concordou, está muito bem, não sei o quê. Tá, e como é que faz isso para manter a temperatura abaixo disso em 2100? Ninguém sabia. Branco no salão. Perguntaram para o IPCC. 3 anos depois, ele respondeu com esse relatório. E, em síntese, para manter abaixo de 1,5 graus, tem que cortar 45% das emissões de CO2 até 2030 e 100% até 2050. Ou corta 20% em 2030 e 100% em 2075 para ficar abaixo de 2 graus. Ou seja, a indústria do petróleo, isso é fininho, né? É só isso. Quando eu disse que a gente tem que mudar, logo no começo, a nossa estrutura macroeconômica, mudando a história, é isso. Tá? E tudo isso por quê? Por causa do risco. É por isso, a gente tem que pensar nessas coisas. Tem que procurar se apropriar desses conhecimentos. E aí, do ponto de vista da mudança do clima, os perigos são altas ou baixas temperaturas, ondas de calor ou de frio, pluviosidade, seca, baixa umidade, ventania, raio, tal. Todas essas coisas, né? E perigos associados. Escorregamento, queda de árvore, epidemia, quebra de safra, fluxo migratório, e vai por aí afora. Esse conceito que eu estou apresentando para vocês, ele é um conceito formulado pelo IPCC. O risco deriva dos perigos, da exposição. O que é exposição? Por exemplo, aquela casa ali estava em frente a uma bruta árvore, um pau-ferro. Ela estava exposta à queda da árvore. Não é que a árvore ia cair, mas ela estava exposta. Então, tem que ter exposição. Essa senhorinha aqui nessa casinha, muito simplinha, longe de tudo, tal, ela não está exposta à subida no nível do mar. Então, o risco dela é baixo. Aqui é uma refinaria da ExxonMobil, está escrito lá. Ela, do ponto de vista das discussões da mudança do clima, ela está exposta o negócio dela, então ela tem risco. E também da vulnerabilidade. E aqui a gente vê, por exemplo, habitações informais nos morros do Rio de Janeiro, uma vila de palafitas na Amazônia. E aqui, por exemplo, esse é o que melhor explicita, porque aqui a vulnerabilidade é clara. Mas isso aqui é um restaurante pendurado num penhasco no México. Ele está mega exposto, tem um buracão lá embaixo, um penhasco. Mas ele não tem vulnerabilidade nenhuma, porque ele foi construído com as melhores técnicas de engenharia. Então, o risco dele é muito baixo, diferentemente dessas pessoas que, além de expostas, são vulneráveis. O conceito é aquele ali, e lá tem o link para quem quiser ver. Isso avançou no último relatório, mas a base é essa. Então, quando a gente pensa política pública, tem que pensar em termos de perigos, exposição e vulnerabilidade. Lembrando que o tipo de resposta que a gente dá para estes perigos pode alimentar todo o processo, né? Ampliando o perigo ou diminuindo. Vou dar um exemplo.
eu ouvi dizer que o Joe Biden, agora, sei lá, uma semana, 2 semanas, resolveu investir mais de $1 bilhão em plantar floresta. Agora, fazer restrições à indústria petrolífera, nada, né? Então, às vezes, as respostas podem acelerar ou incrementar os processos de dano. O risco, portanto, é um objeto social. Se não houver a percepção de que existe uma ameaça, um perigo, né, o risco não existe. Tem que perceber que tem um risco, que tem uma ameaça. É fundamental para analisar a situação, compreender sua gravidade e alcance, para que sejam adotadas práticas para enfrentar. Para quem não reconhece a existência do perigo e é surpreendido por fatalidades, forças imprevisíveis da natureza ou justificativas do gênero, só resta o desastre e a tentativa improvisada de se recuperar dos danos. Portanto, isso é uma preocupação também que tivemos ao elaborar o Plano Clima SP, tem que pôr na cabeça das pessoas que tem um risco. Tanto assim, que só em 2018, durante a reunião do G20 em Buenos Aires, 20 prefeitos das maiores cidades do G20 criaram o Urban 20 para chegar nos presidentes dos seus países e dizer: nós somos a base da economia mundial. É na nossa cabeça que vai cair. Nós precisamos de recursos para enfrentar isso. Foi aqui, só em 2018. E aqui está o ex-prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, que já morreu. E aí, isso aqui é a terça-feira seguinte ao domingo que elegeu o antigo presidente da República. E ele, Bruno Covas, disse aqui: nesses momentos em que a participação brasileira no Acordo de Paris é incerta, São Paulo reafirma seu compromisso com as ações para a redução de gases de efeito estufa. Por isso ele estava ali, etc., etc. Ali começou o processo de elaboração do Plano de Ação Climática de São Paulo. Vocês poderão dizer: ele tinha interesse político? Tudo bem, tinha. Mas ele sacou o lance. E o que foi, o que é o Plano de Ação Climática? Ele tem 3 objetivos, que é neutralizar as emissões de gases de efeito estufa em São Paulo até 2050, e, com isso, apoiar a implementação do Acordo de Paris, adaptar a cidade aos impactos da mudança do clima e, com isso, adotar hoje decisões que não causem arrependimento depois e tratar com equidade os ônus e os bônus da mudança do clima, facultando a toda a sociedade o enfrentamento dos impactos dela. Então, todo o Plano Clima foi estruturado em cima desses 3 objetivos e a gente sabe, isso foi feito lá em 2019, 2020, tem muitos governos até 2050. Mas esse foi o primeiro passo de uma visualização de um futuro impactado por algo muito poderoso e que, então, deverá ser revisto o Plano Clima a todo o primeiro ano de cada prefeito eleito, quando ele estiver fazendo o PPA e o programa de metas. Vai ter que rever o Plano Clima, adaptando aquilo que está lá. Ele tem essa capa, ali tem o link, e as ações do Plano Clima, elas se organizaram deste modo. São 5 estratégias, sendo a primeira, rumo ao carbono zero, o foco é o planeta. Adaptar a cidade de hoje para o amanhã, o foco é o nós, a sociedade. Proteger pessoas e bens, o foco é o eu, o indivíduo. A 4ª estratégia, Mata Atlântica, precisamos de você. O foco é sobreviver. Nós precisamos do nosso bioma funcionando para a gente ter vida.
E, por fim, gerar trabalho e riquezas sustentáveis, o foco é sobreviver. O que é que nós vamos fazer com tudo isso? Né? Como é que a gente vai viver? E aqui, esses três focos apontam uma questão de escala que precisa ser tratada na elaboração de políticas públicas, e aqui as duas últimas tratam de questões sistêmicas. Aqui o sistema natural, o funcionamento do sistema natural, e a outra, o funcionamento dos sistemas humanos. Aqui tem a visão e os objetivos do Plano Clima. Nós começamos com uma linha do tempo. As pessoas foram fazendo coisas assim, ao longo do tempo. Começa em 1984, quando a prefeitura usou gás de lixo para mover ônibus e carros. Por quê? Porque a gente tem que sair do concreto. Não é uma coisa que chega alguém sabido e vai falar, faz assim. Não, tem que sair da vida como ela é, para ser possível pôr em marcha um processo de modificação. Então, a gente reconhece tudo aquilo que já foi feito. Tem o primeiro capítulo, que fala do passado, de quem somos. Aí entramos em riscos climáticos, eu vou falar agora um pouco mais, porque pode ser útil para vocês. Aqui, em São Paulo, passa o Trópico de Capricórnio, ou seja, uma zona de transição entre a zona tropical e a zona temperada. Só por isso já tem uma certa incerteza, né? Além disso, um território modificado que traz mais incerteza. Outra informação. Aqui, nesse gráfico, dados do IAG-USP, e aqui, dados do INMET, que é o Mirante de Santana. Aqui começa em 1931, e dá para ver que as informações que eles têm são diferentes. O gráfico fala das chuvas acima de 80 milímetros e chuvas acima de 100 milímetros, que são chuvas fortes. O que a gente vê? O azul escuro são as chuvas acima de 80, e o azul não, verde, né? E o verde clarinho acima de 100, que é uma bruta chuva. O que acontece? Embora diferentes, eles mostram a mesma coisa, ou seja, as chuvas violentas estão crescendo, né? Então, é uma coisa que São Paulo tem que considerar, a violência das chuvas. E vai chover em menos dias, o que não está nesse gráfico. Chove menos e, quando chove, chove uma tonelada de água. Aqui, a disponibilidade hídrica anual, nós temos uma tendência histórica que já foi de 1.200 milímetros em 1933 para 1.600, talvez, lá, em 2017, nesse gráfico. Mas a gente tem estudos do INPE que, por exemplo, mostram que a gente vai perder muita água daqui até 2100. Vocês vejam como está escura a área sobre o município de São Paulo. Então, aquela disponibilidade hídrica, de tendência histórica, pode não se realizar. A temperatura, a média das mínimas, a média das médias e a média das máximas, tudo subiu e já subiu mais de 2 graus, está indo para 3. Até o final do século, vai ser um inferno. Aqui é um estudo que foi feito para o Brasil, mas também para muitas, 700 e tantas cidades no mundo. Aqui estão as cidades do Brasil, e a gente vê, entre essas linhas tracejadas, né, as linhas de conforto do ser humano que mora nessas cidades. Por quê? A gente consegue se adaptar às condições climáticas de um lugar. Né? Em Manaus, por exemplo, começa a morrer gente quando está mais ou menos em 24 ou acima de 31, 30,7, mais ou menos isso. Em São Paulo, cadê São Paulo? Aqui. Começa a morrer gente para baixo de 13
ou para cima, tipo de 26. Né? Sei lá, no Recife, para baixo de 23 ou para cima de 28. Então, essa banda é uma coisa muito importante para uma política pública para preparar a atividade dos serviços de saúde, por exemplo. Não só isso, aumento da temperatura, acelera o metabolismo de mosquito e vai por aí afora, é um inferno, né? Isso aqui são consequências no sistema de saúde, está no Plano Clima. Aqui o risco de estresse térmico, considerando várias coisas, densidade populacional, densidade construtiva, acesso a serviços, etc., que mostra, por exemplo, que jamais poderia ter um adensamento construtivo nessas regiões. Né? Por exemplo, entre outras coisas. O mapeamento da cobertura vegetal, que tem a ver, que implica temperatura também, dá para ver aqui que há uma região problema para amenização das temperaturas, embora o que abate a temperatura mesmo é água. Eu não trouxe aqui, podia ter trazido, mas, enfim, é a água que abate mais a temperatura. Essa ilustração da classificação brasileira de desastres, só para dizer que tem todo um sistema de defesa civil estruturado que a gente precisa conhecer e ver a sua articulação com os vários tópicos da política pública. Aqui o inventário de São Paulo, é possível, de 2010 a 2020, é possível ver, nós temos um pico lá em 2014, olhando, por exemplo, as emissões do setor resíduos, elas são pouco, mas constantemente crescentes. Do setor transporte tem variação, mas nada muito grande, e a grande variação ocorreu no setor energia estacionária. Energia estacionária é essa energia aqui, né? Daquilo que não é fonte móvel, que não é carro. Por que, então, aconteceu isso? Em 2014, tivemos uma crise hídrica e precisou ligar as termoelétricas. Não é uma competência do município a gestão energética, mas o nosso desempenho em emissões deriva disso. Aqui é possível ver, para o ano 2019, porque 2020 é atípico, que a grande fonte de emissão é o transporte rodoviário, mas a energia estacionária, que é a soma do residencial, comercial, institucional, aqui indústria, aquilo relacionado aos edifícios, é muito emissor. E a gente precisa pensar como vai reduzir essa emissão. Quando a gente pensa, no caso ainda do município de São Paulo, né, aqui é de 10 a 19, emissões por fontes e setores. De quem é a culpa? Gasolina automotiva. Carro. Então, não é só por todas aquelas coisas que a gente conhece, mas também porque é a maior fonte de emissão. Temos as ações no Plano Clima. Aqui é uma mostra de como elas estão apresentadas. Todas elas estão ancoradas em planos, políticas, programas, leis existentes. A mudança do clima não é problema do urso polar, é nosso. E todas as políticas públicas já contemplam objetivos que são condizentes com a mudança do clima. A gente precisa só pôr essa lente climática para ampliar esse olhar. Temos aqui a Secretaria Líder, prazo, a transversalidade, ODS, metas, objetivos específicos de mitigação, de adaptação, indicadores, marcos de execução e recomendações. Cada ação é apresentada assim. Depois, superação de desafios e construção de soluções, fala de educação, de comunicação, de governança e monitoramento, avaliação e reporte. Depois, começando pelo indivíduo, o que eu posso fazer, porque é uma visão da pessoa, e as reflexões finais que apontam
que a eclosão da pandemia mostrou como pode ser a mudança do clima, repentina e com potência de transformar a vida cotidiana completamente. Também mostrou que aquilo que a gente está falando aqui está condizente com o que está acontecendo na realidade, né? É isso aí. E que a gente tem escolhas a serem feitas e que tem que estar atento para tudo isso. Tem conceitos, um glossário enorme, e a gente chega nessa conclusão. Questões de mitigação mais relacionadas a competências federais, questões de adaptação mais ligadas a competências municipais, o Estatuto da Cidade, que fala dos instrumentos, né, de planejamento urbano, e aquilo que o IPCC fala, dos impactos diretos, que são a temperatura, seca, inundação, doenças, e os indiretos, que afetam os sistemas de base do funcionamento das cidades. Então, tem essa orientação. Tem aqui um gráfico, uma ilustração das consequências da mudança do clima, que são, não vou me estender, porque são muito abordadas. E o IPCC fala uma coisa que é muito importante a gente ter presente. As interações, as causas, os impactos, eles têm múltiplas naturezas setoriais, temporais, espaciais, de múltiplas respostas, e podem ser unidirecionais, bidirecionais, em cascata, agregado, enfim, é tudo uma confusão do caramba. E a gente precisa considerar isso a hora que elabora uma política pública. Aqui, umas ilustrações de planos, né, nacionais, de planos estaduais. Um mau exemplo de Camboriú, que primeiro fazem uma cidade que projeta sombra na praia. Aí, na hora que o mar está subindo, eles vão lá e esticam a praia. E aí, como esticou a praia, eles começam a construir tudo de novo. E aí, em Santa Catarina, vai ter tufão, ciclone, que não tinha. Aí chacoalha todos esses prédios altos. O povo morre de medo, vai por aí. Então, a gente tem que ter clareza daquilo que está fazendo, né? No Plano Clima, a gente adotou o entendimento de que só realizaremos o ODS 13 fazendo todos os outros, com a preocupação climática. A emergência climática não é reclamação da Greta, ela é formal, estabelecida no Pacto de Glasgow. A justiça climática é um fato. O Plano Clima, inclusive, prevê que a gente precisa fomentar a extensão dos serviços de internet para as periferias, para facultar a toda a sociedade uma capacidade de enfrentamento, de recomposição econômica em situações de dano. E tem estudos que falam que os países como o Brasil, de média renda, são os países que provavelmente vão receber mais refugiados. E tudo isso por quê? Para a gente aumentar a nossa capacidade adaptativa, porque o que vem pela frente é bravo. Deixo aqui, para quem se interessar, não apenas os meus e-mails, mas também apresento a todos vocês o meu agradecimento. Obrigada. E as considerações finais, os comentários com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor doutor Matheus de Vasconcelos Casimiro, por gentileza. Está todo mundo exausto, cansado, e depois dessas falas todas, a ideia que foi dado a mim em 10 minutos, eu acho que a intenção não é criar uma síntese ou criar um debate, mas eu queria compartilhar com vocês uma perspectiva pessoal daquilo que eu compreendi transversalmente das 3 falas, né, dos nossos 4 palestrantes dessa tarde. Eu, como sou uma pessoa que tem um toque, levantei em 5 pontos, porque eu tenho um toque, eu sempre levanto o número ímpar, 3, 5 ou 7,
Achei que 7 era too much, 3 era menor do que o número de palestrantes. Então, e a intenção, de fato, foi destacar algumas questões na fala e que eu acho que vale para a nossa reflexão. A primeira delas, que eu queria salientar, é o seguinte: tratar do assunto das mudanças climáticas não é algo mais de vanguarda, mas uma obrigação da agenda global e local. Usando a fala do professor Andreas, eu acho que a gente precisa ter dados para comunicar e transformar / intervir. Eu acho que quando a gente falava desse assunto na década de 80 e 90, era um monte de eco-chita nazifascista que levantava a bandeira de mudanças climáticas e ficavam todas as outras pessoas olhando para isso com um olhar de condenação e entendendo para onde isso ia dar. Eu acho que a grande questão que nós temos hoje são dados, como foram levantados nas 3 palestras, de diferentes formas, com diferentes graus de cores e profundidades, que isso é uma questão, sim, a ser considerada na revisão do plano diretor e agora. Não tem mais como passar um processo de discussão do plano diretor sem tocar nesse assunto, sem ignorar que essa questão existe. Então, apelo aqui ao Elvos, à Eliane, que sim, deva ter um capítulo específico que defina conceitualmente essa questão. Segunda questão que eu queria destacar, a referência da bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento territorial para a formulação de políticos urbanos ambientais. A gente sabe que as nossas divisões territoriais de distritos e municípios não necessariamente coincidem com as questões de outras unidades de planejamento. Foi-se o tempo em que a gente ignorava a existência da bacia hidrográfica, certo? Nós temos, sim, que tomar isso como uma base reguladora da organização nossa de diretrizes de planejamento. Eu acho que, na fala das pesquisadoras do Mackenzie, isso também ficou muito evidente, muito claro. Sim, a unidade de ser fundo de vale, de ser topo de morro, de ser encosta, isso é um dado relevante para a formulação de política, não só de um sistema de áreas verdes, mas de um conjunto de informações para todo o conjunto de planejamento territorial. Terceiro aspecto, dados de levantamentos locais são referenciais para a definição de políticas e leis para a transformação de comportamentos sociais. Foi uma coisa que a gente pegou também nas falas dos 4 palestrantes. Tem coisas que a gente vai fazer, como essa que eu acabei de falar, da bacia hidrográfica, que é uma temática eminentemente ambiental. Quando a gente fala do ruído, quando a gente fala de plantar árvore na calçada e de políticas atreladas a isso não necessariamente tem a ver com questão ambiental. A última fala, inclusive, isso ficou mais evidente. Tem certas questões que tangenciam o assunto de mudanças climáticas, que isso não acontece se não for para uma política de educação ambiental. Porque você convencer alguém a não fazer tanto barulho, ou convencer alguém a plantar determinada árvore, isso não ocorre só com a campanha pró-plantio e arborização urbana. Isso requer um trabalho de pessoas. E a educação ambiental, nesse sentido, também deveria ser uma pauta clara de desenvolvimento do plano diretor. Quarto aspecto, as mudanças climáticas não podem estar apenas atreladas a uma política ambiental, e sim a um novo modo de pensar a política e planejamento a longo prazo das cidades. Eu acho que o aprendizado que a gente teve também em São Paulo, a Comissão Técnica de Mudanças Climáticas fica na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas a gestão da mudança climática ela não é um assunto do verde. Isso requer uma forma de a gente pensar o transporte, isso requer uma forma diferente de a gente pensar o comércio, isso requer uma forma diferente de a gente pensar como é que a gente vai fazer o uso e a ocupação do solo. São vários assuntos que tangenciam isso. E eu acho que uma coisa que também ficou muito clara na fala das 3 ocasiões e dos 4 palestrantes foi que a temática ambiental ela é um dos elementos da mudança climática, mas ela não é a única. E a gente precisa acordar e sensibilizar com relação a esse aspecto. E, por fim, é necessário a gente ter definições de aspectos sociais e de questões atreladas à particularidade de Suzano. Também foi fala, não do nosso convidado internacional, que fez uma chacota, inclusive, de Guarulhos dos dados, e com razão, mas eu acho que ficou na fala muito claro também das 3 seguintes, nacionais,
da importância de a gente ter dados locais e pontuais. Então, isso que a gente faz de levantamento de dados no GeoSuzano, levantamento do mapa de ruídos, fazer identificação de climas, fazer levantamento de praça, de parque, coisas que estão sendo ocorridas nas nossas parcerias nesse ano, isso não é pouca coisa. Porque a gente consegue verificar que grandes políticas são construídas a partir de dados concretos, feitos a partir de levantamentos muito do local onde a gente lida. Porque, como a gente viu até na esfera do globo, a gente está lidando com situações muito diversas. E não dá para a gente continuar desenvolvendo política de Suzano tendo como referência de Guarulhos, apesar de ser um dado próximo, ser um dado que a gente pode usar como uma aproximação, né, e não o caso de uma ausência de um outro a gente utiliza, mas é relevante a gente construir os dados daqui. Então, gente, mudanças climáticas, eu acho que esse é o apelo. A gente precisa de dados para a gente comunicar, transformar e intervir. E não é possível a gente prosseguir. Eu acho que na fala de hoje fica muito clara a importância que existe dessa temática para a discussão do plano diretor na cidade de Suzano. Isso não é mais vanguarda, isso não é mais coisa de eco-xiita nazifascista. Isso é coisa de gente que está preocupado em fazer o seu papel bem. E pelo pouco contato que eu tive com os técnicos da Prefeitura de Suzano, Secretaria do Meio Ambiente, de Planejamento, de Habitação, nós temos uma galera engajada em querer deixar um legado positivo para a cidade. Certo? Então, que isso seja uma bandeira levantada por cada um de vocês para o bem da cidade de Suzano. Foi um prazer estar com vocês, escutar todos vocês. Aos nossos palestrantes de hoje à tarde, nosso muito obrigado pela dedicação em construir a palestra, em preparar dados, né? Todos eles trouxeram dados relevantíssimos, né, para a gente discutir aqui, e espero que isso componha para vocês, planejadores locais, uma grande referência. Tá certo? Parabéns aos organizadores, parabéns, Suzano, parabéns a vocês, palestrantes. Tá bom?